Olá! Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos XVI e XVII. Capítulo 11. Começando hoje a leitura do capítulo 11. Capítulo 11, dor de cabeça. Capítulo 11. Formação do complexo econômico nordestino. Tá? O capítulo 11 ele tem 7 parágrafos. Então, hoje eu vou ler o parágrafo número 1. Então, hoje começa a leitura do capítulo 11, Formação do complexo econômico nordestino. E hoje eu vou ler o parágrafo 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, começando a leitura do primeiro parágrafo. Então, aqui está dizendo assim: as formas que assumem os dois sistemas da economia nordestina, o açucareiro e o criatório, no lento processo de decadência que se inicia na segunda metade do século XVII, constituem elementos fundamentais na formação do que, no século XX, viria a ser a economia brasileira. Vimos já que as unidades produtivas, tanto na economia açucareira como na criatória, tendiam a preservar a sua forma original, tá? Seja nas etapas de expansão, seja nas de contração. Por um lado, o crescimento era de caráter puramente extensivo, mediante a incorporação de terra e mão de obra, não implicando modificações estruturais que repercutissem nos custos de produção e, portanto, na produtividade. Por outro lado, a reduzida expressão dos custos monetários, isto é, a pequena proporção da folha de salário e da compra de serviços a outras unidades produtivas, tornava a economia enormemente resistente aos efeitos a curto prazo de uma baixa de preços. Tá? Convinha continuar operando, não obstante os preços sofressem uma forte baixa, pois os fatores de produção não tinham uso alternativo. Tá? Como se diz hoje em dia, a curto prazo, a oferta era totalmente inelástica. Contudo, se os efeitos a curto prazo de uma contração da procura eram muito parecidos nas economias açucareira e criatória, a longo prazo as diferenças eram substanciais. Tá? Então, assim, hoje eu li o parágrafo número 1. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos relembrar aqui, lembra da elasticidade que eu já falei no capítulo anterior, eu acho. O Celso faz umas indagações, porque que predominou a agricultura tropical no Brasil, ele questionou isso, e a resposta dele foi por causa da oferta, de escravos, mão de obra, de oferta de escravos, era elástica, era muita mão de obra de graça elástica, por isso que predominou a agricultura aqui, Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Tanto, só que dessa vez não é a mão de obra escrava, tá? Porque naquela questão ele perguntava,
que predominou, e uma das respostas era a quantidade de excesso de mão de obra escrava, porque eles não podiam comprar capital, máquinas de outros países, porque a lei da época não permitia, naquela época, né? Havia um monopólio muito grande na Europa. Então, cada país tinha que criar a sua engenhoca, né? Os seus engenhos, cada país tinha que criar um engenho para produzir, se quisesse competir, né? E quando tu não podia comprar ou criar engenho, eles utilizavam os escravos, tá? Então, uma da resposta do Furtado era excesso de mão de obra escrava que ele usa como oferta elástica, tá? E daí tu podia expandir a agricultura no país, porque às vezes podia plantar muita coisa, muito açúcar, podia plantar muita cana de açúcar, vender ao preço que eu quisesse lá fora, porque eu ia ter um lucro, né? Eu ia maximizar os meus lucros, porque o meu custo era mínimo, né? O fazendeiro, o senhor de engenho, ele não pagava salário por causa da mão de obra escrava. Então o custo da produção era muito pouca. Tá? Ele só tinha que alimentar o escravo, né? Alimentar os animais de criação, vestir os escravos só. Esse era o custo do senhor de engenho, do fazendeiro. Então o custo que eles tinham na época era muito pouco. Tá? Mas o açúcar ele era muito mais importante do que o gado. Tá? Na época, o senhor de engenho, o fazendeiro que plantava a cana-de-açúcar, ele era muito mais rico do que quem tinha cabeça de gado naquela época. Tá? O lucro da economia criatória, ele era muito inferior ao lucro da economia açucareira. Né? O açúcar naquela época era muito mais poderoso do que a cabeça de gado, tá? Do que uma economia criatória. Só para relembrar alguns capítulos anteriores. Então, o que o Celso Furtado está dizendo aqui? Ó? Numa economia de curto prazo, tá? O que ele diz aqui? Vamos pegar uma parte do texto para relembrar. Então, vimos já que as unidades produtivas, tanto na economia açucareira como na criatória, tendiam a preservar a sua forma original, seja nas etapas de expansão, seja nas de contração. Tá? Por um lado, o crescimento era de caráter puramente extensivo, tá? Mediante a incorporação de terra e mão de obra, não implicando modificações estruturais que repercutissem nos custos de produção. Custo, despesa de produção. Tá? E, portanto, na produtividade. Por outro lado, a reduzida expressão dos custos monetários, né, eu tinha um custo, muito pouco custo, tá? Era uma despesa mínima, isto é, a pequena proporção da folha de salários, né, porque as pessoas recebiam salário naquela época aqui no Brasil, tá? Por causa da mão de obra escrava. E então, na redução, a pequena proporção, tá, da folha de salário e da compra de serviços, a comprar escravos também, e outras unidades produtivas, tornava a economia enormemente resistente aos efeitos a curto prazo de uma baixa de preços. Ou seja, como meu custo era muito pequeno, eu podia vender a um preço mínimo, produzindo muito. Eu podia produzir muito, aumentar minha produção de açúcar muito alto e vender a um preço pífio. Tá? Eu podia produzir 10 toneladas, né? Perdão. Eu podia vender lá, sei lá, produzir muitas toneladas de açúcar e ia vender um preço bem pequeno, tá? Porque o custo era muito pequeno naquela época, tá? Era mão de obra escrava e pouca gente recebendo salário e uma maximização de lucro enorme do empresário naquela época. Principalmente a do açúcar. Agora,
o lucro da economia criatória não era tão alto quanto o do açúcar, né? O pessoal que não conseguia enriquecer no açúcar foi para a economia criatória, mas o lucro do gado era muito pífio comparado ao do açúcar. Tá? Então, aqui o que ele está dizendo? Convinha continuar operando, não obstante os preços sofressem uma forte baixa, pois os fatores de produção não tinham uso alternativo. Tá? Então, o fator de produção naquela época era o empresário. Tá? E a mão de obra escrava, que o empresário comprava, era pífio, né, o custo da compra de escravos, compra de serviços, né? O que mais? Compra de alimentos também. Eles esbanjavam em comida só naquela época. Então, assim, o empresário gastava muito pouco e podia produzir muito naquela época. Então, o que ele está dizendo aqui? Como se diz hoje em dia, a curto prazo, a oferta era totalmente inelástica. Né? Então, aqui, ó, oferta inelástica, que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Oferta inelástica. Se a variação percentual na quantidade ofertada for menor e na mesma direção que a variação percentual no preço, o coeficiente de elasticidade de preço da oferta se denominará inelástico. Temos nessa situação, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu resumi, aqui é essa fórmula, tá? É a variação da quantidade ofertada dividido pela variação da quantidade variação da quantidade ofertada dividido pela variação do preço, tá? Tem que ser menor que 1. Então, aqui tem um exemplo. Isso é oferta inelástica. Então, aqui, ó, a figura 12 nos mostra uma curva de oferta com elasticidade menor que 1. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. A variação da quantidade ofertada, ela tem que ser menor que a variação do preço, tá? Então, aqui no exemplo, ó, o preço 1, tá? O preço 1 tá aqui, ó. E a quantidade ofertada por preço 1 é essa aqui. Agora eu aumento o preço 2. Aumentou em 10% o preço. A quantidade ofertada aumentou um pouquinho só, aumentou 5% a quantidade ofertada. Lembra que a oferta é a quantidade produzida, tá? Vamos pegar aqui o açúcar. Preço 1. Preço 1 do açúcar, quantidade 1 de açúcar. Aumentou o preço do açúcar 2, quantidade de açúcar 2, tá? Aumentei meu preço em 10% do açúcar. A minha quantidade produzida de açúcar aumentou 5%. Eu explodi a minha produção de açúcar em 5%, para um aumento de 10% no preço. É que nem o gado, que é o couro, que eles vendem o couro, né? Ou a carne do gado, né? Aumentou o preço do couro do gado, eu aumento a minha quantidade de couro para vender aumentou em 5%. Tá? Tentando explicar na melhor forma possível. Tá? Ou seja, então 5% dividido por 10% dá 1 sobre 2, 1,5. Tá? Então isso é oferta inelástica. Concluindo. Então, quanto menor é o preço da oferta inelástica, maior é a quantidade ofertada. Então, se eu aumentar muito o preço, eu não preciso aumentar minha quantidade ofertada. Tá? Então, essa é a justificativa do Celso Furtado aqui. Tá? Nos dias de hoje, né? Como se diz hoje em dia, a curto prazo, a oferta era totalmente inelástica. Eu vendo lá
eu vendo assim a R$ 10, né? Eu vendo a R$ 10 uma quantidade de 50. Produzo 50, né? Produzo 50 quantidade de. Vou pegar de couro, 50 couros ali, né? Vendo a R$ 10, eu produzo 50 couros, cada couro que eu produzir, cada um vai custar R$ 10, tá? Lembrando que a receita é preço vezes quantidade, tá? Então, 50 couros, tá? Então, cada couro que eu produzir, que eu vou produzir o meu total que eu vou vender no máximo 50 couros, tá? E cada couro que eu produzir vai ser cada um R$ 10. Eu aumento o preço do meu couro a R$ 30. Aumentei para R$ 30, vamos supor, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui. Aumentei para R$ 30 o preço do couro, tá? Em vez de eu produzir 50 couros, eu vou produzir 60, tá? Aumento 10 a mais. Em vez de vender 50 quantidades de couro, né, 50 couros, eu vou vender meu total de 60 couros com preço de 30. Tá? Sai de 10 para 30. Então, ou seja, quanto menor é o preço do meu produto, maior é a quantidade ofertada. Tá? E se eu aumentar muito o preço, eu tenho que reduzir a minha quantidade ofertada. Isso na linguagem de hoje, tá? Na linguagem de hoje a curto prazo. Mas naquela época eles tinham uma baita expansão, tá? Eles plantavam muito e por causa da mão de obra que o custo era pífio, tá? Mas ele justificou com a oferta inelástica, com os preços menores, tá? Porque quanto menor o preço, maior é a quantidade ofertada. Porque eles produziam muito por causa da mão de obra escrava. Os escravos, ele justificou como oferta elástica. Aqui, ó. Oferta elástica. Cadê? Aqui, ó. Oferta elástica. Aqui tá o gráfico. Os escravos, tá? Quanto mais escravos eles tinham, mais eles produziam. Era a justificativa do Celso Furtado em relação à mão de obra escrava. Quanto mais escravos o fazendeiro, o senhor de engenho tem, mais eles produzem. Agora, para o mercado, eu vender o produto fora do Brasil, dentro do mercado, ele justifica na oferta inelástica. No mercado, tá? No mercado, quando eles vão vender, ele justifica na oferta inelástica. Tá? No mercado é assim. Então, lá fora, eles vendem a um preço 1 com essa quantidade aqui, que é maior, ó. A quantidade 1 é bem maior que a quantidade 2, ó, do produto. Tá vendendo lá fora o produto açúcar ou criatória, seja couro ou carne, tá? O preço 1 com a produção 1, a quantidade produzida 1 é maior do que a quantidade produzida 2. É esse o raciocínio que vocês têm que ter, tá? Aqui é o preço. Eu elevei meu preço, a quantidade 2 é bem menor produzida do que a quantidade 1. Então, naquela época, no curto prazo, eles lucravam no curto prazo com esse sistema aqui, ó. Preço menor, quantidade produzida maior, tá? Preço menor, quantidade produzida maior,
Tá? Eu vendia preços de banana. Vamos supor a R$ 1. Sai de R$ 1, vai para R$ 5, tá? Então, vendo a R$ 1, 100 toneladas. R$ 5, 200 toneladas. Ou 150 toneladas. Ou 120 toneladas. Tá? R$ 1, 100 toneladas. R$ 5, 110 toneladas. Aumenta 10 só. Ou 105 toneladas. Tá? R$ 1, 100 toneladas. R$ 5, 105 toneladas. Né? Então, é a quantidade do meu produto. Tá? A quantidade que eu produzo. Né? Naquela época, agricultura. Cana-de-açúcar e o gado. Né? Criatória, couro, carne, essas coisas. Lembrando que o lucro do açúcar era muito superior à da criatória. Acho que deu para entender, né? Ele usa a oferta inelástica no mercado. A oferta elástica era para explicar a mão de obra escrava. Quanto maior a quantidade de mão de obra escrava, mais eu produzo. Porque não tinha salário para pagar. E o custo naquela época era pífio, por causa da escravidão. Tá? Então era isso, meu povo e minha povo. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o parágrafo número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, se não houver imprevisto, eu volto amanhã. Tchauzinho.